Boa noite a todos. Vamos iniciar a nossa live. Olá, Grazi. Oi, boa noite. Boa noite. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Estamos aguardando a nossa amiga Bruna. Olha, temos muitos amigos entrando. Gente, obrigada por estar nos prestigiando. Bruna, cadê você? Vamos tentar novamente. Conseguiu? Tô tentando. Eu já convidei. Tá, vamos esperar. Ah, tá falando aqui uma mensagem. Bruna, aceita? Bruna, se não estiver conseguindo entrar, nos pede para te Quer, aceitar, quer, pede para participar. quer tentar de novo? Ela tá convidada. Consegui. Aí, não Conseguiu? estava conseguindo. Consegui! Que maravilha! As previdenciaristas sem fronteiras estão aqui hoje na primeira live. Todos que estão nos acompanhando, sejam muito bem-vindos. Envia para os amigos o aviãozinho, né? Para que todos participam, porque hoje nós teremos várias informações, dicas importantes sobre os segurados especiais, né? Os trabalhadores rurais. Tem muita gente entrando, então vamos iniciar, né? Bom, gente, primeiramente nós agradecemos mais uma vez a participação de vocês aqui. É uma honra, né, tê-los aqui conosco, separando um pedacinho dessa noite, né, para nos acompanhar, para nos prestigiar. E espero que nós venhamos conseguir levar a informação que nós desejamos. E vocês não fiquem só assistindo, vão participar. Se tiver alguma dúvida que vocês queiram tirar, ou então alguma colocação para, né, contribuir com as informações. Então, assim, fiquem à vontade e participe conosco. Bom, primeiramente eu quero apresentar, né, o nosso projeto. Nós temos um projeto que está iniciando, que são as Previdenciaristas Sem Fronteiras, das quais eu, Grazi e Bruna fazemos parte. Esse projeto ele tem como objetivo levar informação de qualidade a todos quanto necessita, a todos quanto querem, principalmente as pessoas que não têm informação mesmo jurídica. Então, nós, como profissionais do direito, estamos aqui para levar assim, informação a todos aqueles que precisam, porque às vezes as pessoas perecem porque não têm informação. E nós, como não que nós saibamos tudo, nós estamos aprendendo a cada dia, nada. Quanto mais aprendemos, mais sabemos que, né, menos conteúdo a gente tem, mas o pouco que nós temos, eu acho que pode fazer a diferença na vida do outro. Então, nós estamos aqui com esse projeto justamente para levar todo tipo de informação na área previdenciária, né, na área assistencial, voltado para os direitos sociais, a todos quanto quiserem. Então, nos acompanhem, nos sigam, né, no Instagram, nas redes sociais, porque vocês vão ter sempre, não digo diariamente, mas semanalmente, conteúdo, né, de qualidade para vocês. Bom, o projeto, ele tem esse nome, Previdenciaristas Sem Fronteiras, primeiramente porque hoje, com a tecnologia, né, nós vencemos todas as barreiras que são impostas, antigamente eram impostas pela questão tudo tinha que ser presencial. E com a pandemia, juntando com a tecnologia,
as fronteiras elas foram rompidas, as barreiras a cada dia estão sendo rompidas, quebradas. Por quê? Porque hoje, principalmente na área previdenciária, é tudo praticamente 100% digital, né? Seja no âmbito administrativo, junto ao INSS, seja no âmbito judicial. Hoje nós estamos aqui, nós podemos mover um processo lá no Paraná. Então, assim, não existe fronteiras. Então, esse nome foi escolhido justamente por conta dessa nossa realidade, né? As previdenciaristas sem fronteiras. Porque não limita também só a pessoa que está aqui no Brasil. Nós temos clientes, né, pessoas que nos procuram até mesmo para obter informação que estão do outro lado do mundo. Mas como não existe fronteiras, né, para nós, para os previdenciaristas, então esse grupo e esse projeto faz jus ao nome. Nós somos, então, as Previdenciaristas Sem Fronteiras. Meu nome é Carla Kene. Eu falo aqui do Espírito Santo, de Vitória. A gente está aqui, elas vão se apresentar, mas eu vou adiantar. Temos a Grazi, que a Grazi é também do Espírito Santo, de Marataízes. E a Bruna, nós três, né? Por coincidência, somos do Espírito Santo. E a Bruna de Conha, né? Do interior do estado. E nós temos as outras 4 que estão espalhadas aí pelo Brasil. A gente tem a Bianca, que é de Torres, do Rio Grande do Sul. Tá um pouquinho distante de nós, só fisicamente, mas está presencialmente e ligada, assim, diariamente, né? Porque não tem distância, não tem fronteiras. Temos a Carol, que é de Ourinhos, São Paulo, né? Região sudeste, aqui como nós. Temos a Joelma, que é de Poços de Calda, de Minas Gerais. E também a Mari, que é de Sete Lagoas, Minas Gerais. Então, como vocês mesmos perceberam, nós estamos aí espalhados pelo Brasil, né? Juntas e unidas, unindo forças com esse projeto tão maravilhoso, que é o projeto das Previdenciaristas Sem Fronteiras. E para iniciar, hoje é a nossa primeira live. Vocês estão estreando com nós aqui, vocês que estão nos acompanhando ou que vão nos assistir posteriormente. E esse mês nós temos uma homenagem especial que são a todos os segurados especiais, que são os trabalhadores rurais. Porque hoje, esse mês de maio, dia 25, comemora-se o Dia do Trabalhador Rural. E nós temos, assim, um respeito muito grande, né, por esse trabalhador que trabalha mesmo de forma braçal, no sol, na chuva, e que não para. E que até eu quero compartilhar uma frase, que eu não sei nem a origem da frase, mas a Grazi, numa das postagens, colocou, e nós até copiamos, né? Eu copiei, que eu achei muito, muito linda, e é uma homenagem muito singela mesmo a esses segurados, a esses trabalhadores rurais, que fala o seguinte: se o campo não planta, a cidade não janta. Se o campo não roça, a cidade não almoça. Eu achei fantástica e retrata mesmo a realidade, né? Ai de nós que estamos aqui, se não fossem os trabalhadores rurais, né? Aqueles que trabalham em economia familiar. Então, assim, nós temos muito carinho e gratidão por vocês. E é por isso que esse mês de maio, todas as segundas-feiras deste mês, às 19h30, nós estaremos trazendo um tema voltado a esse segurado, a esse trabalhador rural. E hoje, especialmente, nós falaremos sobre a aposentadoria do trabalhador rural. E eu vou, para dar uma sequência, chamar a Bruna, para a Bruna se apresentar e falar um pouquinho. Boa noite, gente. Como a Carla já fez todas as apresentações, né? Eu sou de Conha, no Espírito Santo, e é uma satisfação e também um desafio muito grande falar desse tema da aposentadoria rural, porque é um tema que está intimamente ligado com a região que eu moro, com o contexto familiar e tudo. Então, como a Carla falou, são trabalhadores que merecem uma atenção especial. E para a gente começar a falar sobre a aposentadoria rural, né, a gente já fez aí toda a introdução falando a quem ela é destinada, né, destinada aos trabalhadores rurais, quando eles alcançam certa idade, tempo de atividade rural. Mas o que seria essa atividade rural? A gente precisa pensar e refletir um pouquinho sobre isso. São a exploração de atividades agrícolas, pecuária, exploração e extração animal e vegetal, exploração de apicultura,
avicultura, suinocultura e outros animais, produção de carvão vegetal, entre outros, né? Então, a atividade rural é que ela vai ser o norte para configurar a aposentadoria. E quais os requisitos da aposentadoria rural? Bom, para homem, são ter 60 anos de idade e 15 anos de atividade rural. E para mulher, 55 anos de idade e 15 anos de atividade rural. Então, a gente já percebe aí uma redução de 5 anos, né, na idade para aposentadoria dessa classe trabalhadora. E uma pergunta que, na verdade, foi repetida, acho que umas 4 vezes na caixinha de perguntas que eu abri no início da semana, foi sobre a possibilidade de misturar tempo rural com tempo urbano. Pode, não pode? Muita gente perguntou, né, sobre essa situação. Pode. É o que a gente chama de aposentadoria híbrida, né? Mistura o tempo de atividade urbana com a rural. Acontece no caso quando as pessoas, né, um exemplo, trabalha no meio rural, ali com a família, o contexto familiar, depois muda para a cidade e vai trabalhar em outra atividade. Quando for se aposentar, a pessoa pode misturar esse tempo dela, né? Estou usando o termo mistura para ficar mais fácil de entender, porque tecnicamente a gente chama de aposentadoria híbrida, né? Só que para fazer jus a essa aposentadoria, é preciso cumprir alguns requisitos. Antes da reforma da Previdência, os requisitos eram o seguinte, lembrando que a reforma aconteceu em 2019, né? Para homens, os requisitos eram ter 65 anos de idade e 15 anos de atividade rural, né? Para complementar também mais com o tempo urbano. Para a mulher, eram os 15 anos de contribuição, de atividade, mas precisava ter 60 anos, né? Comprovando aí os 180 meses de carência com o INSS. Só que depois da reforma, houve uma alteração. Para o homem, continuou, para fins de requisitos de aposentadoria híbrida, ter os 65 anos. Só que houve a mudança em relação ao tempo da atividade, que passou para ser 20 anos. E para a mulher, manteve a exigência de ter os 15 anos de atividade rural, mas houve alteração em relação à idade. E aí a lei trouxe uma gradação, né? Até chegar aos 62 anos. No ano de 2019, a exigência eram 60 anos, só que foram acrescidos 6 meses a cada ano, né, para poder chegar a 62. Então, neste ano de 2022, a exigência é de 61 anos e meio, para o ano que vem passar a ser 62. Então, assim, a reforma trouxe essa alteração. Lembrando que isso é só para quem pretende, né, aposentar de forma híbrida, misturar o tempo urbano com o rural. Para quem for exclusivamente rural, prevalece aqueles requisitos que eu falei no início. Homem 60 anos, mulher 55, mas ambos 15 anos de atividade rural, né? Então, para a gente não confundir, por isso que eu estou reforçando. E quem tem direito à aposentadoria rural? Obviamente, como a gente já falou, o trabalhador rural. E a lei, ela define, né, 4 categorias de trabalhador. O empregado rural, que é aquele que tem a carteira assinada como empregado rural. Muita gente tem dúvida, também apareceu essa pergunta na caixinha de perguntas sobre se tiver carteira assinada, se for trabalhador rural, comprova a atividade rural, como a Grazi vai explicar depois. Tem também o trabalhador avulso, que ele presta serviço para diversos produtores, agenciado, né, por um órgão gestor de mão de obra ou sindicato. Tem o contribuinte, que ele pode contribuir de forma, como diz a Grazi, sempre reforçando. A contribuição é facultativa, né? Ele não é um contribuinte facultativo. E tem também o segurado especial, que é mais a nossa realidade aqui na minha cidade.
E o que é o segurado especial? É a pessoa física, né, que reside em imóvel ou imóvel rural ou aglomerado próximo ao imóvel rural, né, e que exerce as funções, a atividade rural com exploração agropecuária em área até 4 módulos fiscais, pode ser atividade de seringa ou extrativismo vegetal. Então, só que tem que observar o seguinte, essa atividade rural, ela tem que ser a profissão habitual da pessoa, o principal meio de vida, né? De onde ela tira o sustento dela e da família, para que então a pessoa possa ser considerada o segurado especial trabalhador rural. Então, ela deve ser exercida, né, de forma individual ou no regime de economia familiar. E sem a presença, né, na verdade, de empregados permanentes. Então, é importante fixar bastante isso. A nova IN, número 128, de 2022, publicada agora dia 28 de março, ela trouxe no artigo 110 a conceituação do que seriam, né, os segurados especiais. E eu vou pedir licença a vocês para eu ler um pouquinho, para vocês verem as opções que são. Para efeitos do enquadramento do segurado especial, considera-se produtor rural, o proprietário, condômino, usufrutuário, posseiro, possuidor, assentado, parceiro, meeiro, comodatário, arrendatário rural, extrativista vegetal e por aí vai, né? Desde que desenvolva atividade agrícola, pastoril, hortifruti, granjeira, individualmente ou em regime de economia familiar. E essa atividade rural, ela precisa ser comprovada, né? Não basta só trabalhar. E para falar sobre essa comprovação, eu vou abrir o espaço para a Grazi expor aí e fazer os esclarecimentos em relação à comprovação da atividade rural. Tirei aqui meu microfone. Bom, boa noite a todos. Eu falo aqui de Marataízes, né? Como a Carla já adiantou. É muito importante essa noite para a gente, porque falar de segurado especial é mais do que especial. Ele é o xodó, eu acredito, de todos os previdenciaristas. Por quê? Porque dados apontam que a agricultura familiar, estabelecimentos rurais da agricultura familiar são 85% daqui da produção em nosso país. A nossa cesta básica, mais de 70% dos produtos que estão ali na cesta básica são também provenientes da agricultura familiar. Então, por isso que é muito importante que o governo tenha política que garanta o homem do campo no campo produzindo por uma questão até de segurança alimentar para a população brasileira, certo? Partindo desse princípio, que foram criadas políticas e mecanismos de manter o homem do campo no campo. E por isso que, às vezes, para o segurado especial, é diferente a forma de contribuição, é diferente a forma de conseguir um benefício perante a Previdência Social. E agora eu vou falar para vocês a respeito de duas figuras de beneficiários da Previdência Social. A primeira figura, que a Bruna já muito bem retratou, é o empregado rural. Quem é o empregado rural? O empregado rural é aquela pessoa que trabalha com a carteira de trabalho assinada por um empregador mediante subordinação. Para esses empregados, a lei também garante a diminuição de 5 anos. Ou seja, ele é um trabalhador braçal que trabalha numa empresa rural, serviços rurais, e vai ter essa diminuição de 5 anos. E para comprovar essa atividade? É pela carteira de trabalho, pelo contrato de trabalho individual, pelo PPP, que é o perfil profissiográfico profissional, e também pela declaração do empregador. Isso vai estar tudo no CNIS, né, dentro do sistema do INSS. Então, para esse beneficiário, é mais fácil garantir e ter as provas, porque está tudo ali no sistema, certo? E o empregado rural também ele não precisa de utilizar para esse período de empregado rural da autodeclaração, o que diferencia do segurado especial, que é a outra figura que eu vou passar a falar para vocês. Então, vamos lá. Temos o empregado rural, que são esses rolos de documentos que você pode utilizar para a concessão da aposentadoria.
E aí nós temos o segurado especial, que são os lavradores, né, agricultores, pecuaristas, que trabalham, como a Bruna já explicou, naquelas condições de regime de economia familiar ou individualmente. Para esses segurados, a gente tem uma forma de comprovar um pouco diferenciada. A gente, antigamente, quando ia-se, né, na Previdência para solicitar um benefício, era realizada uma entrevista com esses segurados. Atualmente, essa entrevista ela foi substituída pela autodeclaração. E aí, essa autodeclaração, depois ela é confrontada com as bases de dados do governo, que o próprio INSS tem acesso, certo? Então, é muito importante que o segurado preencha corretamente essa autodeclaração. Porque caso ele preencha de maneira equivocada, gera um indeferimento, uma negativa no seu benefício. Vou trazer para um caso prático. Uma pessoa entrou com pedido administrativo, né, por conta própria, documentação bacana, tudo certinho. Só que quando ela foi preencher a autodeclaração, ela escreveu lá que a área explorada dela era aquele tamanho, e ela colocou como se ela tivesse cedido toda a área que ela possuía. Só que quando eu fui fazer a entrevista com ela falou assim, não, mas eu nunca cedi. E aí o servidor do INSS, com base nessa informação equivocada, negou o benefício. Então, se você não souber preencher essa autodeclaração, vai ensejar um indeferimento. E agora tem que partir para outra via judicial e justificar que foi um equívoco do segurado. Então, é muito importante a autodeclaração preenchida corretamente para não ter esse equívoco, esse erro e a pessoa acabar sendo prejudicada. Um benefício que poderia ser concedido na via administrativa e agora tem que ser judicializado. Bom, feita a autodeclaração, o INSS ele passa para ratificação. E quais são os sistemas que o INSS tem acesso para poder confirmar as informações da autodeclaração? Dentre eles, nós podemos mencionar a declaração de aptidão ao PRONAF, o extrato da DAP, que é de fácil acesso, o INSS vai olhar. Ele vai olhar também o PRONAF, que é aquele programa de crédito rural para fomento, né, da agricultura familiar. É uma base de dados que o INSS tem utilizado. O sistema do INCRA, o sistema de cadastro de imóveis de registros rurais, o sistema de informação de projetos de reforma agrária. Então, tudo que você declara na autodeclaração, o INSS vai na base de dados e confronta. Estando ok, beleza, já tem a prova ali. Se de tudo essas informações ainda não forem suficientes, o INSS passa para comprovação documental. E aí, para essa comprovação, nós temos a 8.213, que traz o seu artigo, vários documentos, e a Instrução Normativa 128. Tem o seu artigo também que traz vários documentos. Esse rol de documentos não é um rol taxativo, tá? O segurado pode servir de outros documentos para comprovar a sua atividade rural, porque é isso que a INSS precisa, de 15 anos de atividade rural. E agora, eu vou falar com vocês que algumas informações que talvez você mencione na autodeclaração ou documentos que você junte, pode fazer com que te descaracterize como a figura do segurado especial. Vou mencionar algumas situações. Você possuir uma propriedade de mais de 4 módulos fiscais. O que acontece? Você tem que comprovar que você é um pequeno proprietário. Se de tudo a propriedade for maior, você tem que comprovar que existe uma área de preservação ambiental, que a área explorada é menor do que 4 módulos fiscais, porque senão você vai descaracterizar a sua condição de segurado especial. Outra questão, CNIS, né, com informações com vínculos extensos de trabalho urbano, que não dá para desconfigurar e ensejar uma aposentadoria híbrida. Isso também pode te descaracterizar. Se você é proprietário de uma terra e você cede mais de 50% dessa terra, também isso vai te descaracterizar como segurado especial. Outra situação é se eventualmente você exercer uma atividade remunerada. Você até pode, que muitas das vezes a gente passa pelo aquele período de seca e não tem produção, a seca abate lá a propriedade, a pessoa precisa sobreviver. Então, se você até 120 dias por ano de uma atividade remunerada, você não vai perder sua qualidade de segurado especial. Se ultrapassar os 120 dias, sim. Outra situação, contratar uma mão de obra para trabalhar na sua propriedade. Se for mais de 120 dias que você contrate uma mão de obra, uma pessoa para trabalhar no período de uma safra, de uma colheita,
você também pode correr o risco de ter essa condição de segurado especial descaracterizada. Então, são alguns motivos, né, que podem ensejar, né, o indeferimento do seu benefício e você tem que justificar isso na via judicial. E outras provas que a gente pode contar para essa prova da atividade rural, porque é isso que a INSS quer, 15 anos de atividade rural, aí a gente traz, né, a 8.213 e a instrução normativa. Lembrando que não é o rol taxativo esse início de prova, ok? Vou mencionar algumas que a lei e a instrução traz para gente. Contrato de comodato, de meação, de parceria agrícola. Lembrando que esses contratos, eles têm que ser registrados ou reconhecido firma para ter validade como início de prova material. Blocos de notas de produtor, compra de produtos agrícolas para produção, a declaração de aptidão ao Pronaf, documentos que comprovem que sua casa é no interior, apesar de a pessoa poder morar na cidade e trabalhar na propriedade no interior, não tem problema. Mas é importante que, se eventualmente você já more na zona rural, você pegue o número da instalação, o tempo que você está naquela propriedade e que comprove que é zona rural. Outro documento muito importante é a declaração eleitoral, que mostre que você vota numa zona eleitoral que é localizada na zona rural. É um ótimo início de prova. Outra declaração seria a declaração escolar dos filhos. Muitas das vezes, né, muitas crianças, e essas crianças estudam escolas na zona rural, vai comprovar, porque lá vai estar a profissão do pai ou da mãe como lavradores, certo? Certidão de batismo. Uma outra prova muito interessante também, se eventualmente, alguma vez na vida, o seu nome foi vinculado a alguma matéria de jornal. Senhor João, lavrador na comunidade tal. Isso também é o início de prova. Então, assim, o segurado especial ele é muito especial, porque ele diferencia de todos os outros beneficiários da Previdência. Então, estudar, saber que cada prova importa é muito importante, porque o que salva a vida deles, o que salva o benefício deles é a verdade, é o contexto em que eles vivem, certo? Uma outra situação, se eventualmente o segurado alguma vez prestou um depoimento na qualidade de autor ou de réu, ou de testemunha, em um inquérito policial, foi testemunha num processo judicial e lá constar que ele era lavrador, pode ser usado sim como início de prova. Uma outra prova também é a certidão de casamento. Senhores, é muito raro a certidão de casamento constar a esposa como lavradora, como segurado especial. Embora a gente saiba, né, que as mulheres trabalham sim, elas desenvolvem tanto atividade doméstica como as atividades rurícolas. Mas muitas das vezes era muito raro a mulher colocar ela como segurado especial. Mas se a certidão de casamento estiver que o esposo era lavrador, essa condição se estenderá sim à sua esposa. Bom, esses são alguns documentos, senhores. Não se limitem a isso, porque o segurado especial, como o nome diz, é muito especial. Investigue a vida deles, aprofundem, pergunte, porque toda prova importa. Você saber do contexto, você saber onde que é a propriedade, você saber a distância da casa, você entender aquela realidade, porque aqui é um tipo de benefício que não é só a lei que salva, é a verdade da vida da pessoa. Então, fazer uma boa entrevista, conhecer bem os fatos, vai salvar muitos benefícios. E para finalizar minha fala, existe uma outra tese, um outro recurso que a gente utiliza, que é a situação em que muitas das vezes pode acontecer um caso fortuito e uma força maior e fazer com que esses segurados não percam suas provas. Senhores, sem início de prova material, a gente não pode simplesmente provar um benefício rural com prova exclusivamente testemunhal. Isso poderia fazer com que o segurado perdesse o seu direito da sua vida. Mas, felizmente, nós temos essa tese que, em caso fortuito ou de força maior, não ser necessário o início de prova material. E daí a gente poder superar a prova material juntando a prova testemunhal, comprovando, né, que ele foi acometido. O que seria o caso fortuito de força maior? Uma enchente, um incêndio, um desmoronamento, assim, a colega Bruna, que é de Conha, né, que viveu isso constantemente, pode até acrescentar aí na minha fala como que foi a demanda, o que acontece. E essa era a minha palavra para vocês essa noite. Espero que vocês tenham gostado e que eu, de alguma forma eu tenha colaborado
para algum segurado ou para alguma profissional, porque passar conhecimento e resguardar direito é a nossa missão. Boa noite, obrigada pela atenção. Só para complementar, Grazi, quando você falou aí da enchente, realmente a minha cidade aqui no início de 2020 passou por uma catástrofe que foi reconhecida como calamidade a nível nacional. E aconteceu de muitas pessoas se perderam todos os móveis, imagina a documentação. Então, o que acontece? Primeiro, né, você tem que provar a existência da calamidade. E aí você pega, né, os decretos de reconhecimento a nível federal, estadual, municipal, conforme for o caso, notícias, mas tem que ter um indício de prova também da atividade, né? Além da questão testemunhal, mas tem indício de prova material. Você falou da questão do batistério, né, que é a certidão de batismo de algumas igrejas. Também existem algumas igrejas de várias religiões que possuem cadastro de seus frequentadores, de seus fiéis. Isso também é usado para fins de comprovação. Não é muito comum, a gente não vê, mas é uma prova que ajuda bastante, principalmente nesse caso de calamidade, ajudou bastante em algumas situações, né? Você também falou da situação de que não é muito comum ter mulher, constar na certidão de casamento a mulher como segurado especial. É porque no passado existia-se um costume de colocar sempre a mulher como do lar. E era hábito isso, por questões de costume local mesmo. E isso acabava tendo essa interferência, como você, né, explicou. Mas com todo o contexto de prova, a gente conseguir... Exatamente. Inclusive, o primeiro benefício para as mulheres seguradas especiais foi a partir do ano de 92. Olha quanto tempo porque até então só a pensão por morte que era reconhecido para a mulher, porque só quem poderia receber a aposentadoria seria o homem, o chefe de família. Então, a primeira aposentadoria para a mulher foi a partir do ano de 92, certo? Então, é uma evolução, a construção do direito, né? Isso aí. E como você falou, o segurado especial, ele é realmente especial e houve esse reconhecimento até da categoria em relação às mulheres, que sempre também foram esteio de família, dando suporte, enquanto o homem ia para efetiva atividade, elas cumulavam as duas, as atividades domésticas e a complementação, né, da atividade rurícola. Então, assim, a gente tem que realmente ter muito carinho, muita atenção quando a gente vai trabalhar com a figura do segurado especial. E as pessoas são carentes de informação. Esse nosso projeto é justamente com isso, né? Para a gente poder levar informação. Quantas pessoas não sabem que documentos podem ter para juntar para a sua aposentadoria rural? Então, eu acredito que o conhecimento, ele é a melhor forma da gente reconhecer a dignidade das pessoas, né? E é muito gratificante poder falar disso nesse momento e comemorar homenagem a esses trabalhadores que a gente vai fazer durante todo esse mês. Eu quero até aproveitar a fala de vocês, a Grazi, quando falou da questão de descaracterizar, né, a figura do segurado especial. Eu tenho um caso prático que a gente está lutando ainda, ele não finalizou, mas assim, foi justamente a questão foi a seguinte: ele sempre foi lavrador, a vida inteira viveu em regime de economia familiar, não só ele, mas a esposa. Os filhos cresceram, tomaram rumo, foram para a faculdade, mas ele e a esposa continuam ali até hoje. E ele fez, quando a gente deu uma entrada no processo dele, administrativamente, ele tinha acabado de fazer 60 anos, mas trabalha desde os 11 anos, né? Com a atividade, trabalha como trabalhador rural, como lavrador. E aí, o que acontece? Quando foi em 94, ele foi orientado a fazer o recolhimento como contribuinte individual para conseguir se aposentar. É falta de informação mesmo. Então, vem uma pessoa e dá uma informação, é uma pessoa da confiança que deu essa informação, e aí ele começou a contribuir, fazer os recolhimentos como contribuinte individual. E hoje, qual que é o desafio? É conseguir desconstruir. Que, na verdade, a realidade é outra. Por isso que é importante mesmo. A gente agora partiu para a via judicial,
Mas é importante esse contato, a verdade, né? Porque a verdade, a gente tem em várias provas materiais, mas mesmo assim veio essa contribuição dele mesmo contribuindo como contribuinte individual. Que aí passaria, se a gente for olhar, né, friamente, então ele só teria condições de se aposentar de forma híbrida, mas não é, ele é segurado especial, ele é trabalhador rural. Então, assim, a gente está lutando nisso. Então, por isso que é importante, de repente, o segurado especial está nos ouvindo, ou alguém que é até empregador, enfim, ou se você conhece alguém nessa situação, as pessoas precisam ser bem orientadas para não correr o risco de exceder a informação, vir alguma informação que não é real, de alguém que não tem conhecimento na causa, e orientar e a pessoa tomar essa decisão, né, de ir seguir o rumo errado. E hoje a gente está enfrentando um problema, porque se a gente não conseguir provar isso, ele vai ter que esperar, hoje ele está com 61, vai ter que esperar mais 4 anos para se aposentar de forma híbrida. Né? Então é isso. Então, assim, é importante vocês principalmente na questão previdenciária, se orientem. A gente tem, né, a questão a gente faz planejamento previdenciário, isso serve também para o segurado especial, até para saber como que está a realidade dele a vida inteira. Então, assim, é importante buscar informação com quem tem conhecimento de causa. E aproveitem também, a nossa live é justamente para isso, né? Para trazer informação, a quanta coisa importante que as meninas falaram hoje. Elas são, assim, trabalham diretamente, né? A maioria dos processos são com segurados especiais. Então, elas têm conhecimento de causa mesmo. Então, a gente precisa... Então, fiquem ligados, né? Assistem as nossas lives. Esse mês a gente vai dar continuidade nos próximos meses também com outros assuntos. Só que esse mês de maio é voltado para os segurados especiais, tão especiais, como vocês mesmos colocaram. E segunda-feira, gente, eu vou voltar a falar para as meninas. Na próxima segunda, a gente continua. Só que o tema vai ser segurados também especiais, trabalhadores rurais, mas principalmente os boias frias. Então, fique conosco na próxima segunda, às 19h30, e as demais previdenciaristas sem fronteiras que irão trazer esse tema para vocês. E foi muito bom estar aqui. Não sei se as meninas têm algo a acrescentar. Eu queria agradecer, né, quem ficou até agora com a gente, que está acompanhando, né, esse projeto, que continue com a gente, porque nossa motivação é essa, resguardar direitos e fazer diferença na vida das pessoas, entendeu? E aí, acompanhe a gente e obrigada pela atenção. Tenha uma ótima noite. Eu também quero agradecer quem ficou até agora aqui com a gente. A gente tentou fazer de forma mais clara e objetiva possível para atender a realidade das pessoas. Agradecer a quem deu força para a gente, quem está torcendo por esse projeto, compartilhando, curtindo. E acompanhe as nossas informações. Muita coisa boa tem por vir aí. O nosso projeto, ele visa justamente isso, tratar a pessoa humana como humana e com informações necessárias para que ela consiga ter a justiça social da aposentadoria ou de qualquer outro benefício que ela faça jus. Obrigada, gente. Gente, obrigada. Até a próxima. Até segunda. Nos acompanhem nas redes sociais. Beijo. Foi muito bom estar com vocês, ó. Coração. Beijo. Tchau, tchau. Beijo, beijo. Tchau. Tchau. Podem sair que eu vou tentar salvar aqui. Tá. Ok. Eu sempre me perco nessa hora. Vamos lá. Olha, tem uma reclamação, né?